Estou aqui mais uma vez para falar de prevenção de acidentes, segurança e saúde do trabalhador. Dentro do nosso módulo de prevenção de acidentes, hoje o nosso tema de aula será os elementos básicos de um programa de segurança. Tá? Você tem aí os elementos básicos de um programa de segurança e inspeção de segurança. Tá? São itens primordiais para um técnico em segurança do trabalho. Então tem um iniciozinho aí para você poder sintonizar. Em qualquer programa de segurança e prevenção de acidentes, existem peças básicas que sem elas, esses programas não funcionariam. Essas peças são os elementos básicos de um programa de segurança, tá? E são eles: a direção da empresa, a responsabilidade, técnicas de segurança a serem aplicadas, a inspeção de segurança e o sistema de registro e investigação. Veja só, são 6 os elementos básicos de um programa. Sem ele, por que, meu aluno, minha aluna, eu costumo falar, e as bibliografias falam, elementos básicos de um programa de segurança? Por que se diz isso? Porque sem eles, sem essas peças, um programa de segurança não funcionaria dentro da empresa. Então você tem a direção, a responsabilidade, técnicas de segurança, inspeções de segurança e sistema de registro e investigação de acidentes. Aí eu perguntaria a você, vou deixar uma pergunta rápida, tá? 20 segundos para ser respondida. Eu pergunto, você como técnico em segurança do trabalho, tá? Como técnica em segurança do trabalho, vai trabalhar numa empresa. Se essa empresa, a direção, não apoia, não tem a filosofia de fazer segurança, fazer prevenção, essa empresa, esse programa vai ter êxito, vai funcionar. Sem a direção da empresa, o técnico em segurança, o SESMIT, né, que foi o assunto passado nosso, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, ele vai ficar isolado, né? Sem a direção, ele não vai poder fazer fluir as políticas de segurança, os programas de segurança dentro da empresa. Então, realmente, todos os polos estão conectados, né? Estão conectados aqui com a rede e também estão conectados com o assunto, porque realmente a resposta é não. Sem a direção, sem a diretoria da empresa, é praticamente impossível se fazer segurança. Vou tratar justamente do primeiro item, do primeiro elemento básico, que é a direção. A direção da empresa deve ter a segurança em sua filosofia empresarial, implantando normas básicas de segurança e dando total apoio ao pessoal especializado. É aí aonde eu lhe falei. Se a direção não tiver a filosofia embutida, tá, em seu pensamento, em seu modo gerencial, não tiver filosofia prevencionista, você não vai poder ir para canto nenhum. Então, botei até uma observação aqui interessante. Fazer segurança sem o apoio da diretoria é semelhante a dar murro em ponta de faca. Tá? É bem semelhante a você estar batendo em ponta de faca, porque não vai para lugar nenhum. Você faz todo o projeto, elabora todo o projeto, elabora políticas. Quando chega na diretoria, a diretoria veda. Tá? Veta. Você não vai conseguir ir para canto nenhum se você não tiver apoio. Só como um exemplo, tá? Na questão de apoio às políticas de segurança e aos programas de segurança. Você como técnico está passando num determinado local, tá? Vê um trabalhador errado, adverte ele a primeira vez, adverte a segunda vez, e quando vai para suspender ou alguma coisa parecida, tá? Que tem hora que não dá para você trabalhar só com diálogo, simplesmente a diretoria, a gerência vai passar a mão na cabeça e deixa assim mesmo. Então isso aí não é dar apoio, tá? Isso aí vai existir muitas dificuldades quanto à questão de direção. Então, se a diretoria, lembrando, essa direção que eu estou falando não é direção de dirigir carro, né? Tem muita gente que confunde. É direção de corpo diretor, de corpo gestor, tá? Então, de diretoria, ela tem que ter a filosofia da segurança, tá? E da prevenção, da segurança saúde do trabalhador, saber que é importante fazer, que ela tem que dar apoio, que hoje a segurança passou a ser fator vital dentro de uma
de um corpo gerencial, de um corpo empresarial. Dentro de uma empresa hoje que não faz segurança, ela corre sérios riscos, não só de acidentes, mas sérios riscos de ser banida do mercado, porque hoje tem empresas que simplesmente, tem empresas que simplesmente só fazem contratos com fornecedores que têm certificados como ISO, como Ocean 18001, e essas empresas, para terem certificados, ela tem que fazer segurança, tem que ter compromisso com a segurança. Se ela não tiver, ela não vai para canto nenhum. É voltando aquela velha frase que eu falei no início, é dar murro em ponta de faca. Voltando para o nosso slide, eu tenho a responsabilidade, né? Falei na direção, a direção vai dar apoio, a direção está dando todo o suporte para a equipe de segurança e para a empresa em si fazer a questão da segurança. Lembrando que toda empresa que se preze, né, a diretoria apoia, ela tem que ter, para existir a questão de segurança, a primeira coisa que ela tem que ter, uma política de segurança. Tá? Política de segurança. Do mesmo jeito que existe política de qualidade, política de meio ambiente, existe também a política de segurança. Se ela não tiver uma política de segurança, é nessa política que vai estar direcionar todas as ações a serem feitas, todas as documentações, todos os passos que devem ser dados para a questão da segurança e saúde do trabalhador. Então, voltando, o segundo item dos nossos elementos básicos, o segundo elemento básico é a responsabilidade. Se eu tenho uma direção que apoia, se eu tenho a diretoria que apoia, essa diretoria ela vai definir responsabilidades. Existe um chavão antigo, né, que o pessoal usa muito em camisas de cipate, em camisas de campanha de segurança. Segurança é responsabilidade de todos. Muita gente usa, mas apesar de ser responsabilidade de todos, cada um, dentro do seu contexto, tem a sua responsabilidade, tá? A sua responsabilidade por si só. Então, na responsabilidade da empresa, deve mostrar de forma clara os limites da responsabilidade de cada um diante da segurança do trabalho. Eu, como técnico em segurança, você como técnico ou técnica de segurança, tem uma responsabilidade de fazer gerir as leis, de implantar e implementar normas, e o trabalhador, o encarregado, o supervisor, cada um tem o seu limite de responsabilidade, tá? Dentro de um contexto. Então, a responsabilidade, ela passa a ser um segundo item, e sem essa responsabilidade, nenhum programa de segurança vai surtir efeito, tá? Eu tenho a direção, você vai vendo que uma coisa vai sendo amarrada na outra. Eu tenho uma direção que dá apoio, certo? Essa direção vai me dar apoio para que eu possa fazer um programa de segurança. Dentro dessa direção, essa direção vai direcionar e determinar responsabilidades. Cada parte vai ter a sua responsabilidade nesse programa. Vou dar só um exemplo. A responsabilidade de implantar medidas técnicas. Você viu na aula passada que o SESMIT, na sua linha A e B, ela tem a responsabilidade lá no item 4.12, que foi pedido para se comentar, na linha A e B. Uma das responsabilidades do SESMIT é implantar e implementar os EPIs, Equipamento de Proteção Individual, né? E, antes disso, medidas de proteção coletiva. Isso é responsabilidade técnica, isso é responsabilidade do SESMIT. Sem ela, tá? Sem essa responsabilidade, fica difícil fazer um programa de segurança. Então, as responsabilidades têm que ser administradas e divididas. Cada parte vai ter a sua responsabilidade legal. Tá? Voltando para o nosso slide. Tem aqui, apesar de segurança ser responsabilidade de todos, como eu havia falado, dentro de um programa, cada pessoa tem sua responsabilidade quanto à segurança. Então, a responsabilidade, ela é de cada parte. Tá? Ela é de cada parte.